Olá, pessoal! Estamos iniciando aí a nossa conexão hoje com a nossa live sobre cocriação focada para os negócios, com a Janice da QR, que vai falar um pouquinho para a gente então sobre esse tema de grande relevância, que é a cocriação. Então agora a gente está aguardando um pouquinho que ela já vai estar entrando então. Janice já está entrando. Muito bem, Olá, Janice. tudo Seja muito bem. bom? Tudo bom? Como vai? Tudo bem, Thelma? Boa noite, tá me ouvindo bem? Tá tranquila? Super bem, estou te ouvindo super bem. Janice, seja muito bem-vinda agora. Hoje é o contrário, né? Hoje eu sou entrevistadora. Sim, achei ótimo isso, adorei, na verdade. Fiquei Sim, muito feliz com o convite. com certeza. E até porque tu promove tanto, assim, eu acho que é interessante também agora o contrário, né? A gente inverter um pouco até para conhecer um pouco mais o teu trabalho, né? As tuas ideias. Faz um trabalho tão bacana aqui na nossa cidade, na nossa região. Então, assim, seja muito bem-vinda, tá, Janice? Estou muito feliz também, tá? Obrigada. Vamos começar, então, enquanto o pessoal vai entrando aos pouquinhos. Vamos começar falando um pouquinho, assim, de ti, né? Da tua formação, da tua história, da QR, só para o pessoal ir se Vamos, situando. vamos, vamos lá então. Primeiro, obrigada mais uma vez, Thelma, porque é muito legal essa troca. E hoje o tema que a gente vai falar é tão bacana, é tão legal falar de cocriação, né? Que é o assunto que a gente vai abordar na live. E tu dá essa oportunidade para a gente falar sobre isso, né? Para nós trocar, fazer um bate-papo em relação a isso, eu acho que é muito legal, é muito rico. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz quando eu te entrevistei e agora está nesse papel também, fico muito feliz. Bom, a trajetória da Janice. Eu sou formada em administração. Então, eu me formei em 2008 pela UX, né, de Caxias, né, estudei no núcleo aqui de São Sebastião do Caí. A minha formação é administração, mas na prática, a minha experiência dentro de organização, ela teve muito, em dois momentos, assim, com focos meio distintos, porque eu cuidei de áreas como comércio exterior e marketing simultaneamente, que são áreas bem desafiadoras e com um perfil bem diferente. Então, eu era gestora de marketing, fui por muitos anos gestora de marketing e comércio exterior. Numa empresa aqui da cidade, fiquei. A minha trajetória profissional, ela tem muita relação de muitos anos com uma mesma empresa. Então, eu troquei muito de áreas, mas dentro de uma mesma empresa. Uhum. Então, foram mais de 21 anos trabalhando numa organização. E aí, nessa empresa, depois acabou eu focando um pouco mais, direcionando para o marketing, que é onde eu me encontrava mais também, onde eu fiz a minha especialização do pós. Fiz um pós em marketing, gestão, vendas e pesquisa ali pela Unicinos. Então, também eu gostava e me identificava muito com isso. E o comércio exterior estava andando bem também, então eu não estava mais conciliando
as duas áreas e aí comecei a focar no marketing. Então, fiquei muito tempo trabalhando no marketing também. E aí a QR surgiu, no meio do caminho surgiu a QR também, que era um sonho pessoal meu ter um negócio próprio. Então, eu sempre tive um desejo de ter um negócio próprio. E aí, uns 3 anos e meio, 4 anos atrás, eu convidei o meu sócio, que é o Giovanni, para participar junto comigo nesse projeto que é a QR. Então, em paralelo, eu continuava nessa empresa que eu trabalhava e aí começou-se a QR, que hoje é QR Gestão Empresarial. Muitas pessoas conhecem a QR como origem, como QR Produções e Eventos. Até sei que tem um pessoal que está nos assistindo aí, o Lucas entrou. O Lucas conhece a QR por produção de eventos corporativos. Só que o guarda-chuva da QR começou a ficar um pouco maior. As empresas começavam a falar com nós sobre o planejamento de um evento, de um evento corporativo, desde que fosse a sua convenção de vendas, uma inauguração, um lançamento de um produto, e viam que a gente dominava bastante a parte de planejamento. E para tudo precisa de planejamento, né? Qualquer coisa que vai se fazer. E um evento não é diferente. O planejamento de um evento ele merece uma dedicação. A gente que é os realizadores do festival aqui da cidade de marketing e vendas, a gente começa um ano antes. Né? Então, esse trabalho do planejamento acabou levando nós para outros serviços e que tem muita relação, são outros braços que tem muita relação com o que a gente vai falar hoje. Porque são ferramentas que se usam nos processos de cocriação, como, por exemplo, a gente trabalha com pesquisa, a gente trabalha também com a parte de pesquisa voltada para grupo focal. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e eu vou explicar onde é que entra, né, o trabalho da QR nesse sentido. Né? Então, bom. a QR hoje virou gestão empresarial em função disso, por ter mais de um braço. Tem a produção de evento ainda, seguimos. Foi bastante impactado, né, em função da pandemia também, mas a gente segue nisso, trabalha também com consultoria, tem clientes que nos procuram porque nos conhecem, como trajetória de experiência de trabalho, então nos conhecem também, acaba a gente fazendo esse trabalho, fora que a QR tem cursos também, dá alguns treinamentos específicos. Então, Muito bom. Muitas coisas, e que bom, coisas aqui da nossa região, da nossa cidade, né, Janice? Sim. E é isso, né? Os talentos aí, valorizar os talentos aí, né? Da nossa cidade, que bom. Então, assim, vamos falar um pouquinho. Bom, esse tema que tu vai abordar, cocriação, eu sou apaixonada, Janice. Estou apaixonada, estou estudando muito, né? Até fiquei feliz que tu trouxe essa sugestão. Então, eu queria que tu falasse aqui para o nosso pessoal um pouquinho qual é o conceito de cocriação, porque embora já a cocriação ela iniciou com ímpeto em 2004, mas se a gente parar para pensar, é um tema que agora ele está sendo mais debatido, né? Então, vamos falar um pouquinho o que é, então, a cocriação. Se a gente for para a parte do conceito, ele é um conceito muito simples, né, Thelma? Que co-criar nada mais é do que trabalhar juntos, né? Mas envolve muita coisa e eu também eu gosto muito desse tema. Uma coisa que eu acabei não falando, mas a gente vai chegar nesse ponto, a QR ela se encontra no espaço de um coworking, que já tem uma proposta de trabalho compartilhado, né? Então, desde o início da QR, a gente já tinha essa proposta, quando a gente pensou que Montenegro não tinha um coworking que pudesse trabalhar nesse formato, disse, olha, vamos ligar as duas coisas, o trabalho que a gente vai fazer dentro de um espaço como esse. Então, quando se fala de cocriação, que nem tu falou, não é algo aparentemente novo, está se ouvindo muito falar agora, mas de 2004 para cá. Conforme a sociedade foi mudando, as pessoas foram evoluindo também nesse sentido, esse processo de co-criar, de fazer coisas juntos, foi se tornando algo mais latente. Quando se fala de inovação, co-criar e inovação, elas estão muito conectadas uma com a outra. Então, para quem
não ouviu ainda esse termo. A gente ouve muito, né, no meio do marketing, o termo de cocriação, que é um processo, nada mais é do que trabalhar juntos. E de que forma, né? Unindo todo o ecossistema que envolve o desenvolvimento de um produto, de um serviço. Né? Então, quem é as pessoas que envolvem esse sistema? São fornecedores, são as pessoas que trabalham, né, nas organizações, mas principalmente o cliente. Então, esse processo, eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso, mas muitas pessoas praticam a cocriação, às vezes nem sabem que tem essa denominação, que está se falando muito hoje em dia, né? Praticam e não sabem, ou não sabem como praticá-las, e aí as suas vantagens que tem em fazer isso, né? Eu acho que é muito positivo. Com certeza. E assim, essa cocriação, ela é uma interação de alta qualidade entre cliente, empresa, para justamente buscar a vantagem competitiva, né, Janice? Que isso a gente sabe o quanto isso é importante hoje, né? E quanto isso é diferencial para as empresas também, né? Aquela empresa que a gente consegue envolver o cliente também nesse processo. Sim, a gente evoluiu muito nesse sentido. Às vezes, falar em cocriação num mercado tão competitivo parece uma coisa que é meio utopia, isso não pode existir. Está me dizendo, então, que concorrentes também podem se unir e fazer cocriação? Sim, também podem, né? Existem formas para isso. Então, assim, existe cocriação em vários momentos. Ela surge normalmente, ela nasce do marketing, mas nada impede da gente ter cocriação dentro de uma empresa e ser uma cocriação interna, onde eu vá trazer no marketing para desenvolver um produto a pessoa lá da produção, né? Ou alguém do financeiro que não tem nenhuma relação com aquilo ali, mas ele pode contribuir também. A gente está falando de uma cocriação interna. E quando a gente vai para a cocriação externa, é exatamente o que tu falou. Quando a gente pensa que se eu unir forças, além de poder ter mais tecnologia e inovação envolvida, eu também vou ter ganhos em redução de custo. Pô, eu estou falando em alavancagem das empresas. Eu estou falando que um trabalho unido a gente consegue fazer mais. Vou dar um exemplo bem prático aqui da nossa cidade. Tá? Por exemplo, a gente tem as artesãs. Cada uma das artesãs de Montenegro faz um trabalho, né? E tem os seus próprios clientes, mas para conseguir compra de material que elas precisam, se elas se unirem, né, elas podem comprar o mesmo material e barganhar um valor maior. E nesse momento está havendo a cocriação. Elas conseguem, né, através dessa união dos esforços, conseguir depois que todos ganhem mais ao mesmo tempo. Então, eu acho que é uma coisa interessante, tem vários exemplos de situações, a gente vai falar mais, né, de exemplos de grandes marcas que trabalham com cocriação já. Então, eu acho que é uma vertente, é um caminho muito interessante. Mais ainda agora, no momento que a gente está vivendo, sem dúvida nenhuma, porque com o uso dos meios que a gente está, de tecnologia e tal, isso tem avançado cada vez mais, esses processos. Com certeza. Janice, ano passado eu conheci, estive visitando, já conhecia, mas estive visitando a Mercury em Santa Cruz do Sul, que faz um trabalho de cocriação belíssimo, né? É um case incrível da Mercury, até eu indico aí para o pessoal que está nos assistindo, olhar o site deles para conhecer um pouco, porque eles fizeram uma verdadeira ruptura de 2009 para cá, decidiram parar de fazer alguns produtos, né, licenciados e começaram a focar esforços em cocriação. E hoje eles fazem vários produtos assim interessantes para auxiliar pessoas que têm necessidades especiais. E mesmo assim, para crianças, coisas úteis realmente. Então, a cocriação, ela está muito focada nessa empresa, né? Então, é um case bacana de cocriação. Mas eu acho que uma coisa... Tem um outro que eu também, não sei se você já viu, da Adidas.
que eu achei muito legal. A Adidas fez um projeto, assim, um trabalho de cocriação com uma ONG. Então, assim, ela fez um tênis, 95% do tênis ele era feito de material reciclado que essa ONG tirava dos mares, né? Então, eles fizeram esse trabalho junto, um trabalho belíssimo, assim, de sustentabilidade. E, Uhum. assim, ouvindo o que as pessoas diziam. Uma coisa que é muito legal assim, de falar, interessante, quanto mudou essa questão da tecnologia e informação. Antes a gente não tinha a informação do jeito que era. Ela era unilateral, tipo, o que eu falava como marketing, o consumidor ali ele ouvia e não tinha como eu saber se o que eu estava fazendo agradava. Certas pesquisas, enfim, que aconteciam, ia lá ouvir em loco o consumidor. Hoje em dia é muito mais fácil, é multilateral. Eu falo, aí a pessoa já na hora já comenta, né? Eu Uhum. posto alguma coisa, se compartilha, curte ou não Uhum. curte, né? Então, esse processo se tornou mais fácil de eu saber o que esse meu cliente pensa, o que ele fala. Uhum. Existem outros exemplos que eu acho que é legal citar da nossa cidade. O projeto Ecopila, né? É um Ah, projeto de cocriação. de Ele cocriação. envolve, ele envolve todo o nosso comércio, as pessoas estão ali em prol de uma Uhum. causa, e eu acho que é muito interessante. Tem eles, tem a própria Dobra, né? A Dobra ela faz isso como cocriação. Eu acho que no caso deles, eles fazem isso pensando nessa metodologia já mesmo, eles já vinham trabalhando em cima disso, desse conceito, que é ter estampas de outros profissionais de outras regiões do país ali disponíveis para as pessoas. Eu, como cliente, eu vou escolher. E aí, nesse Uhum. momento, ele está me dando um leque de opções para mim Uhum. escolher e ele está pegando profissionais de vários lugares. Isso é co-criar, fazer Com junto. certeza. É O Lucas fácil até. co-criar, Uhum. né? Fácil, eu diria que se os dois lados estão dispostos, sim, é fácil. Alinhados, né? A É. O cocriação ela Lucas, merece muita transparência nesse processo, né? certeza. Janice, o Lucas Scherer deu a contribuição dele, que ele conheceu o case da Merco. Obrigada, Lucas, por contribuir aí, que ele achou fantástico e tudo mais. Eu até trouxe aqui para mostrar para o pessoal uma bolsa térmica. Ó, gente, eu não estou fazendo merchan da Mercury, e ela é feita, Janice, com caroço de Jussara. Ela é de bolinhas, assim, tu aquece ela no micro-ondas em 1 minuto e 40. Isso aqui foi um produto Legal. co-criado, então, Mercury. Também Eu quero, trouxe. também quero. Que ótimo. Não, e tá, assim, pro dia a dia, para criança, para adulto, é maravilhoso. Ele é super relaxante e tal, né? Mas assim, Janice, fala um pouquinho a tua opinião hoje da importância da cocriação no cenário atual para as empresas, para os negócios, que a gente trouxe esse tema aqui. Então, assim, vendo essa tua visão, né, como profissional da área, por que tu acha que é importante, então, as empresas começarem a prestar atenção nesse aspecto? Eu acho assim, a gente tem uma questão assim, é muito de cada empresa, de cada organização, essa questão de não dividir, né, as coisas e não pensar em criar coisas junto. No momento que eu me uno a outra empresa, seja ela concorrente ou não, e que eu pratico essa ferramenta, esse conceito de cocriação, eu tenho inúmeras vantagens, porque eu vou ter um outro olhar sobre o meu processo, né? E posso fazer sem a cocriação e dar errado, como posso fazer com a cocriação e dar muito certo também. Eu acho que agora, Hum, mais do que nunca, se as pessoas se atentarem para esse caminho de criar junto, de ouvir, né, todos os envolvidos no processo, ele só tende a ganhar, só tem a ganhar. Eu até, agora tu falou do Lucas, eu vou citar, assim, uma questão que eu acho legal, porque eu vivi isso dentro do centro tecnológico deles ali, e é da nossa cidade, eu acho bacana também falar, como funciona o processo.
dos produtos NAT, né? E assim como eles ali, a Bom Princípio Alimentos, que também é uma empresa próxima aqui da nossa região, eles fazem o processo de experimentação. Eles Mas chamam, super. seja chamar para experimentação os próprios funcionários. A Bom Princípio faz isso de levar o consumidor final para dentro de casa, para ouvir o que ele tem para falar, desde a embalagem do produto até a degustação do material. Antes de sair de dentro da empresa, já sai com esse processo criado. Porque essa é a diferença da cocriação, é antes de sair. Porque o que não é cocriação? É eu vender um produto pronto para um cliente, fazer variedades de produtos. Na verdade, o cocriar é fazer variedades de experiências, né? Proporcionar essas experiências. E aí existem várias ferramentas, né, que auxiliam nesse processo de cocriação, como o próprio Canvas, né? Tem gente que utiliza deles, que é uma ferramenta mais visual, né? Bota as pessoas numa sala e enche de post-it, vão criando ideia, criando sugestões, organizando as ideias. Então, assim, ferramentas existem várias, mas o formato de co-criar, ele pode ser feito através de experimentação, através de um grupo focal, através de reuniões mesmo, porque o principal negócio do co-criar é isso, é sentar e conversar, né? Pensar junto. A importância que você me perguntou, eu acho fundamental. Acho que é um convite assim, para as pessoas deixarem de lado um pouco os melindres, deixarem de lado um pouco os brios e sim se provocar essas situações. Em Montenegro, eu gostaria de ver mais processos como esse acontecendo, que é a nossa cidade, né? Gostaria que mais empresas de pequeno, médio, grande porte, elas se unissem, né? Porque juntos elas vão perceber que elas não concorrem. Ela se fortalece, na verdade. Com certeza. Até porque, né, Janice, não existe uma limitação de porte da empresa para fazer um trabalho de cocriação. Pode ser uma pequena, uma média, uma grande empresa. Por quê? Porque a cocriação vai nascer e vai acontecer em formatos diferentes, mas não importa o tamanho do negócio. Então, acho que isso é importante que tu está trazendo. Então, e sim, difere do tamanho e do momento que a empresa está vivendo. Pode começar a qualquer momento. Se eu nunca fiz cocriação e eu desejo experimentar isso, eu acho que precisa, sabe? Precisa quebrar alguns paradigmas e conhecer outros métodos e mesmo, porque inovação é isso. Se tu está disposto a inovar, seja num produto ou num serviço, tu tem que estar disposto também a conhecer essas novas coisas que vêm surgindo, né? A gente falava um tempo atrás do design thinking, o quanto as pessoas não conhecem, né? Essa terminologia, não conhecem, mas eu acho que sim, é um convite. A pandemia veio para mostrar para nós, como empresa, como pessoas e como organizações, que a gente precisa se reinventar e ir atrás das informações que estão aí. Então, co-criar, eu acho que é uma coisa muito bacana e por isso que o coworking é legal nesse sentido do compartilhamento, não só de espaço. Num primeiro momento é para espaço, né? Mas nada impede de a gente sentar junto com empresas e profissionais de áreas diferentes nesse espaço e criar daí um projeto novo, uma ideia nova, né? Com certeza. E a cocriação, ela vai se fortalecendo. A própria Mercur, que a gente usou aqui, que comentou como um case, a própria Mercur foi um processo, né, que se iniciou lá em 2009. A Cibele, acho que está aí com a gente, participando. A Cibele até fez um curso comigo lá o ano passado, né, Cibele? Lá dentro da Mercur, e a gente pôde experienciar muito, assim, o processo de cocriação. Então, é muito bacana quando tu enxerga a valorização disso. Tu vê, a Mercur iniciou lá em 2009, ou seja, isso fazem 11 anos. Então, nunca é tarde para a gente iniciar uma mudança e entrar nesse modelo, nesse processo de cocriação, né, Janice?
Eu acho que, não, nunca é tarde, sempre é válido. Eu acho que as pessoas é que demoram muito, né? São muito resistentes a já sair fazendo. Eles estão há Uhum, 11 anos à frente, né? E a gente, claro, a gente vê vários casos, né, Brasil afora, mas assim, vamos pegar eles como benchmark, vamos olhar como é que eles fizeram e que deu certo, e vamos pegar uhum, essas experiências que deram certo e implantar uhum. na nossa realidade, que seja ela menor, né, de uma empresa de Sim, porte menor, mas nada impede de que porque eles fizeram, eu não posso fazer também, né? com Então, certeza. eu acho que é isso, as pessoas precisam se libertar de alguns receios e implantar esses processos. Uhum. Eu acho que a gente precisa mais do que nunca. Com certeza. Até porque, né, Janice, quando tu traz o cliente, seja ele interno ou externo, tu pergunta para ele, tu conversa com ele, tu gera um comprometimento também, né, da tua empresa, do teu negócio com aquelas pessoas, com aquele grupo. Então é isso. E eu vejo que às vezes existe um pouco de resistência das empresas, né, Abrir a casa. de abrir. Exatamente. Sim, tem um pouco disso também, né, Thelma? Acho que reforçando, assim, para quem ficou com dúvida o que que é exatamente co-criar, é só eu ouvir o consumidor? Não, é chamar o consumidor para dentro da tua casa para ele participar do teu processo. Então é Uhum, mais que isso. E às vezes eu até entendo que, por outro lado, eu não vou mostrar fraquezas. Daqui a pouco algumas empresas pensam assim, mas ele vai vir com esse olhar, é que nem tu falou, divide a responsabilidade também, né? uhum, uhum. E ok, eu tenho as minhas questões dentro da organização que eu não quero abrir, mas existem formatos e meios de fazer isso, né? De uma forma certa, de uma forma adequada, fazendo esse consumidor contribuir para o teu negócio. Então, assim, uma coisa que é importante na cocriação é o diálogo constante. É tu dar essa porta, e as redes sociais, elas vieram, assim, corrobora com tudo que a gente está dizendo, porque elas são um caminho. Quando não Uhum, existia rede social, a gente não tinha essa porta tão aberta e tão livre assim com o consumidor. uhum, Então, tu pode uhum, fazer muitas pesquisas. Eu lembro que na empresa que eu trabalhava, nessa que a gente estava falando, era aqui de Montenegro, a gente mandava os produtos para casa das pessoas para eles testarem antes da gente lançar. Né? Pensava num produto novo, queria lançar um produto, mandava para aquele profissional da área, mandava para alguém que não era profissional daquela área ali para ele testar e a uhum, gente ter uma diversidade assim bem grande de informações que viessem. Porque às vezes a gente uhum. pensa, né, como empresa, não, eu estou fazendo um produto sensacional, não tem como não gostarem. Mas tu Yes. não pensou em detalhes, né? Uhum. Vamos pegar, É, por exemplo, o Beto até comentou ali, ó, ouvir o cliente, né, Janice? sim, Estabelecendo eu uma vi. relação de É que amizade, tem isso, né? então ele Agora, pode o, dar ideia. o Gilberto falou, e uma coisa que as empresas fazem e cometem o erro é assim, ó. Eu abro a porta, eu abro esse canal para te falar comigo. Aí tu fala o que tu tá pensando. Tu quer colaborar comigo como marca e como empresa, mas depois tu não dá mínimo retorno. Tu não faz nada Uhum, daquilo que eu falei. Isso não é cocriação. Porque daí eu dei a oportunidade, a pessoa falou, mas a gente não fez nada com aquela informação. Quando tu abre essa uhum, ideia de co-criar, tu tem que ouvir e fazer. Tem que trazer essas uhum, informações para dentro e de fato executar. Então eu fiz uhum, muita pesquisa, Thelma, já de grupo focal, que é um trabalho bem extenso, assim, porque tu senta numa sala com pessoas de faixa etária diferente, perfil profissional, para falar de um determinado produto que elas não sabem ainda o que que é. Então elas falam muito, lá no final tu diz qual é a marca e tal, e elas falaram, não se fala qual é a marca para não direcionar elas, enfim. E uhum, aí depois tu uhum, leva todo esse conteúdo de volta para dentro da empresa. E o que que a empresa faz? Muitas vezes, né? Ela faz a pesquisa de grupo focal, mas ela não acredita naquilo que ela está ouvindo. Então ela erra. uhum, Ela, a primeira vez ela vai lá e erra. Não, não, eu ainda uhum, acho que essa cor verde-limão vai estourar, então vai ser a sensação do verão. Eu vou investir igual, mesmo tendo ouvido que não ia dar certo. Aí ela vai lá, uhum, experimenta, enfim, e cai por si que não. Poxa, o uhum, consumidor falou mesmo, ele
está vivendo ali, né? Então, Uhum. essa é uma outra questão. É dar oportunidade de espaço, mas também executar. Uhum. E eu também penso que é importante a empresa estudar, se apropriar um pouco desse tema, né, Janice, antes de sair, vamos dizer, de qualquer forma. Então, assim, estudar um pouco esse processo de cocriação e aí sim ver algumas empresas, benchmark, enfim, que possa buscar inspiração para daí sim você começar efetivamente um processo de cocriação bem feito, né? Como tu falou, vai errar, vai acertar, mas é importante que isso aconteça realmente, né? Que isso aconteça de fato, Eu né? acho que se fosse para dar dica, assim, e de como começar um processo de cocriação, se eu tenho essa vontade, esse desejo de pensar nisso, a primeira coisa que tu tem que fazer é sentar e observar quem são os pares, quem são as empresas, ou quem são as pessoas que tu gostaria que tivesse junto contigo, que tu te identifica, e que tu vai pensar assim, bom, eu vou me experienciar isso, eu vou começar isso, eu vou fazer. E aí realmente dar o pontapé inicial e fazer Uhum, isso, porque as pessoas vão perceber o quanto é legal. E depois que fizerem uma vez, elas vão querer fazer de novo, de novo, de novo. Porque elas uhum, vão uhum. perceber o resultado disso dá. Ótimo, com certeza. Porque, assim, uma coisa que é importante até de comentar para o pessoal aqui, que os 4 elementos da cocriação, eles são a base, assim, do início de processo de cocriação, que é isso que tu trouxe, que é o diálogo, é o acesso, né, é a questão da transparência, né, eu até anotei aqui, Sim, que é o as modelo, né? informações. Uhum. Sim, você tem Então, que saber de isso. todo o processo, de tudo que está Exatamente. acontecendo. Isso eu acho muito importante para que a coisa aconteça também com mais qualidade, assim, também, né, Janice? Mas, assim, O Gilberto te deu um toque aí para hum, comentar o case da Redolf. A gente tem alguém de casa. A Redolf tem importância também. verdade, desculpa, é verdade, Janice, olha só. O case da Redolf, eu tô com os comentários aqui, não, eu não tô visualizando, os meus comentários, eles estão meio que travados, assim, não tô visualizando, mas aí tu vai me chamando, Janice. A Redolf é o seguinte, eu queria uma mochila de uma cor massala, né? E aí eu fui lá na loja e comentei com as gurias. Elas disseram, não, Thelma, me passa como tu quer que a gente faça, que a gente vai fazer. E aí elas fizeram exatamente como eu gostaria, quer dizer, foi uma cocriação, na verdade, né? Até porque eu sou super fã deles, assim, e admiro muito o trabalho da Redolf. Acho que a Redolf é uma empresa, né, aqui da nossa cidade que tem um esforço grande, né, Janice, e que leva o nome aí da nossa cidade também para outros estados aí para fora, né? Então, isso aí que aconteceu. E recebi a minha bolsa exatamente como eu gostaria. Então, foi muito bacana, assim, foi bem legal. Foi super bacana. E eu acho muito legal, e exatamente o que tu está trazendo. É uma situação próxima de nós, é um case daqui. E olha que Hum, bacana como eles converte esse cliente para ser mais um a levantar a bandeira da empresa, né, a falar bem da empresa, é mais uma pessoa que vai sair divulgando o trabalho. Então, tem que é uma série de bacana. benefícios e vantagens por trás disso, né? É. Uhum. Então, o processo de cocriação pode ter muita gente que pratica parte dele, ou acha que pratica ele numa totalidade, mas ele é bem amplo nesse sentido. Assim, eu ouvi a Thelma, ela quer uma bolsa nessa cor específica, mas eu tenho que ter, do outro lado, o meu fornecedor me amparando também para que eu consiga, o meu fornecedor da matéria-prima, para que eu consiga te atender. Se não tiver esse trabalho conjunto, eu vou ficar te devendo igual, né? Verdade. Então, é uma Janice, cadeia, na verdade. e assim, acrescentando, só para reforçar desse case aí da bolsa, eles faziam mochila com um fecho e eu pedi com 2 fechos. E eles fizeram a mochila.
Então é bacana a gente ver isso. São pequenas coisas, mas isso tem tudo a ver com cocriação. Então, Sim, eu assim, vou pegar o gancho. Tu disse que não tá vendo a mensagem. Eu vou pegar um gancho ali da Cibele. Ela acaba de dizer que a gente precisa valorizar as empresas daqui. Sabe que concordo em 100%, Cibele, mas Sibeli. eu vinha de uma reunião antes, né, da gente conversar e a gente estava conversando justamente não, numa das reuniões de hoje, a gente falando sobre essa questão do valorizar o que é daqui. Uhum. Eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer cada vez mais, em especial aqui de Montenegro. E eu É falo verdade. isso sem medo de falar, porque eu acho que a gente peca muito ainda nesse sentido. Tem muita gente, tem muita empresa, e não é nenhuma nem duas que eu ouço que as pessoas saem, não tanto agora, né, passando a pandemia, mas vão buscar fornecedores, vão buscar profissionais fora da cidade, vão buscar entretenimento, vão buscar coisas que a gente tem condições de fazer aqui. Então, ao Uhum. invés de, ok, eu posso co-criar sem problema nenhum com outras empresas, mas por que não fazer aqui? A gente Uhum. tem inúmeros profissionais competentes. Nas minhas lives a gente trouxe alguns, né, para trazer em evidência, mas tem muitos outros. A gente tem muitas condições de entregar coisas bem feitas, com valor aqui internamente. Então, assim, aproveito o espaço para a gente reforçar isso. Tem uma vertente de pessoas, a exemplo da própria Dobra, a exemplo do pessoal da Ecopila, né? A própria Redolfe que tu trouxe, a Poker que está aí, que é da nossa região também, que são empresas que buscam esse processo de inovação. Isso é Uhum. inovar, né? Então, a Uhum. gente precisa estar com esse olhar para essas empresas. Poxa, que legal, e é daqui, é de Montenegro, Uhum. né? Com certeza. Somos nós, né? Tanta empresa vindo, né, Thelma, investir em Montenegro. A gente sabe que está vivendo um momento difícil, né? Está impactando Uhum. empresas, tem empresa fechando, mas por que será que tem empresas investindo na nossa cidade? Será que a gente não se percebe disso? Por que que eles Com têm esse olhar certeza. sobre nós e nós que Uhum. somos daqui não temos, Com né? Por certeza. que que está Essa vindo essas empresas valorização. para cá? Uhum. Algo tem, Uhum. né? Uhum, com certeza. E assim, tu tem mais alguma dica, Janice, de como as empresas podem cocriar mais assim com os clientes? Tu tem assim algumas dicas para passar, porque o que que acontece? Daqui a pouco, qual é o primeiro passo a ser dado para que eu desperte, então, para isso, já que a gente já falou inicialmente, né, um pouco de conceito, dessa parte conceitual, mas como de fato a empresa vai dar o pontapé inicial, assim, para co-criar efetivamente com clientes, Minha sejam dica, sim, minhas dicas são simples. E assim, vai depender muito do tipo de negócio, se a gente está falando de um produto, de serviço, mas a primeira dica é: faça o teu primeiro círculo. Experiencia fazer cocriação dentro de casa, que nem eu falo, né? Experiencia ver como é que tu te comporta em relação a isso. Vamos pegar um exemplo, uma empresa, seja de médio porte. Abre portas e vê como que tu reage dentro da tua própria organização, fazendo cocriação internamente, chamando as pessoas dos outros setores, no primeiro momento isso, chamando as pessoas dos outros setores para falar sobre determinado assunto, para resolver um problema. Define um Uhum, problema e ouve o que as pessoas vão dizer sobre ele. Depois que tu tiver vivido essa experiência e se achar maduro suficientemente, opa, eu estou preparado para ouvir, né? E para aí, junto com outras pessoas, resolver o meu problema, aí sim eu vou para fora. Né? Eu acho que o uhum, primeiro passo seria esse. Ouve internamente, faz esse uhum. exercício internamente, e aí depois, Giovanni, o primeiro passo é Descortinar o conceito de feito da concorrência. concorrência. Não ir com esse olhar, né? Eu não vou ver o outro como concorrente. Porque quando eu Uhum, vejo o outro como concorrente, a gente tem, brasileiro tem muito isso, o concorrente é meu inimigo. Não, não é meu inimigo, não precisa ser meu inimigo, meu adversário. Aí sim, para esse segundo momento, vivi essa experiência, opa,
me senti bem, gostei com esse processo, vai estudar, vai atrás de ferramentas para esse processo acontecer, e aí a gente tem vários, estou aqui, o Canvas é um, que é uma ferramenta visual, né? A gente está vendo o que está acontecendo, e aí vai e propõe a outras empresas, porque não precisa ser uma só, podem ser mais empresas. Parcerias, né? Sim, Parcerias mesmo de negócios. isso. Não existe limite, não existe número de empresas para se envolver num processo. Então, Com certeza. eu acho que é isso, é quebrar paradigma, dizer, olha, é um momento que eu acho que agora é o momento de startar essas ações e buscar esse tipo de parceria para ela acontecer. Eu tenho uma ideia, um processo que eu quero criar, mas não tem por que eu fazer ele sozinho, eu vou chamar outros parceiros para pensar esse projeto junto comigo. Vocês vão ver as vantagens que tem diante disso, a redução de custo, de tecnologia aplicada que daqui a pouco eu não tenho, mas a outra empresa tem e pode disponibilizar, é mão de obra, né? Daqui a pouco eu não tenho uma especialização, mas a outra pessoa do outro lado tem e pode contribuir com o meu negócio. Então, assim, as vantagens são várias. Com certeza. Pode dar problema. Olha, a gente só vai saber fazendo, né? A gente vai saber fazendo. Perguntar mesmo, né? Na tua opinião, essas vantagens, né? As vantagens de estar cocriando hoje nesse nosso cenário, que é um cenário de dúvidas, né, Janice? É um cenário de incertezas. Todos estamos nesse momento, mas na tua opinião, assim, o que iniciar esse processo de cocriação vai trazer de vantagens, então, aí para os negócios? Porque a gente está com pessoas aqui que são profissionais liberais também, enfim, né, que também podem cocriar. Então, o que a gente pode pensar um pouquinho em termos de vantagens? Sim, eu acho que existe duas situações. É um momento difícil, mas o mercado, ok, ele está tá mais devagar, não está aquecido. A gente sabe que é tudo. A gente não sabe o que esperar ali na frente. Tem um monte de expectativas, mas nada concreto. Mas as coisas continuam acontecendo. Eu te digo até, teve um cliente nosso que essa semana me falou que ele nunca faturou tanto no mês de junho, ele bateu a meta dos últimos 4 anos. Ok, o negócio dele permite que ele esteja bem, né? Tem outros negócios mais afetados. Mas assim, coisas continuam, a gente não pode estagnar, a gente não vai poder parar e ficar de braço cruzado. Então, o momento de reagir é agora. A gente tem que se ajudar, então é agora. Então, assim, o que eu digo? É um momento de fazer cocriação? Sim, sim. Mais do que nunca, esse é o momento para fazer isso. Pois justamente está todo mundo muito fragilizado e precisando um do outro. Então, eu concordo que nesse momento, onde estamos nos reinventando constantemente, o processo de cocriação está efervescente. Sim, está em alta, está muito mesmo. E tu falaste ali dos profissionais liberais. Eu tenho também justamente pela parte da produção de eventos, eu conheço vários profissionais liberais que tinham as que estão sendo muito fortemente impactados. E o que eu estou dizendo para eles? Eu estou convidando para eles, vem junto comigo. Vem junto e pensa em outros formatos. Por que se tu sempre foi assim, tu não pode mudar? Né? Pensa em outras coisas, cria outras habilidades, né? E vamos junto, quem sabe junto, fortalecido, a gente consegue fazer alguma coisa. Então, assim, vários profissionais juntos, podendo criar outros novos projetos para esse nosso novo normal, né? Então, juntos, eles vão conseguir sair de alguma forma. Se eles ficar cada um no seu cantinho, com essa questão de medo da concorrência, gente, não precisa ter medo. Eu acho que tem espaço para trabalhar. E eu acho que nunca as empresas se deram conta de como hoje, Janice, de que o cliente ele não precisa bater lá na minha porta. Eu posso realmente me mobilizar mais. Então, acho que hoje é um momento, nós estamos vivendo esse momento
das empresas se mobilizarem mais no sentido de enxergar fora das quatro paredes. Eu penso muito isso, que é uma oportunidade que nós estamos tendo, no geral, os nossos negócios, as nossas empresas, né, de olhar para fora e termos atitudes co-criadas, vamos dizer assim. Ser rápida, né? Eu acho que uma coisa importante que as pessoas têm que ter, assim, ó, é agir com rapidez. Se tu tem uma ideia, não fica guardando ela por muito tempo que alguém vai vir e vai colocá-la em prática. Enquanto tu tá pensando, o outro já foi lá, já voltou e já tá colocando em prática e tu vai ficar para depois. Então, assim, ó, tem uma série de empresas que estão se adaptando muito rápido e tiveram que se adaptar, ou que então trazer projetos que estavam para daqui 2, 3 anos para serem executados agora. Então, esse é o momento de reinvenção, que nem o Gilberto falou, o momento de parar de ter medo de concorrência, é o momento de se ajudar. É justamente o conceito de co-criar, que é fazer as coisas juntos. Tem um amigo nosso ele também é consultor lá de Bento, e ele criou um projeto que é de unificar as empresas. Ele tem um programa lá que, tipo, cada duas semanas o pessoal se encontra para discutir assuntos da cidade, para discutir, pensar projetos juntos. Não deixa de ser um processo de cocriação. Eles estão pensando em melhorias, o que as empresas podem fazer para melhorar a cidade. Por que não fazer isso aqui? Isso é uma outra coisa que as pessoas não se percebem, assim. O poder público, eles também têm que ouvir o que a comunidade tem a dizer. A gente está às vésperas de ver esse momento político, enfim. A gente se queixa e tudo, mas o quanto que a gente contribui para que as coisas também... E do outro lado, as pessoas também têm que dar liberdade e espaço para a comunidade falar. A comunidade tem muito a dizer, né? Então, isso também é cocriar. Então, cocriação, ela está por todos os lados. Na verdade, a gente basta a gente realmente ir atrás e fazer. Nós passamos na CERT por um momento de cocriação que foi o Papo Assertivo Solidário. Que assim, o Beto colocou aqui que a superintendente Neuza está ouvindo vocês. Neuza, um beijão para ti, saudades. Vem nos visitar. Superintendente do Marcelo também, Thelma, gerente de marketing da Bom Princípio, está nos ouvindo aí. Que legal. Fantástico. Eles têm um processo incrível de cocriar. Eles têm um produto específico que são os potinhos de emoção, né? Que até foi o projeto que a gente trouxe, fez ali no Hospital Montenegro. E legal. Eles justamente ouviram do consumidor. Eles são potinhos num tamanho assim, certinho para quando a gente acorda no meio da noite e está querendo comer uma coisinha diferente, um docinho. Quem disse isso para eles? Foi o consumidor. Eles abriram essas portas para cocriar. Andréia da Sinoscar, Andréia, bem-vinda. Comentou que hoje eu vejo uma grande dificuldade de vendas online. Os comerciantes já deveriam ter se unido e criado uma plataforma digital de vendas para a cidade. Então, fica aí a dica, né, Andréia? Que também é uma cocriação e que daqui a pouco, né, renderia frutos, né, para as pessoas. É verdade. Andréia, cabeça isso, porque é um negócio assim, tem que partir de alguém. E normalmente as pessoas ficam muito esperando uma pelas outras, daqui a pouco alguém já está sentindo essa necessidade também, pensou que seria legal isso, mas como eu faço isso? Gente, não tem outra forma de fazer sem ser chamando as pessoas para conversar. Mas assim que eu estava comentando... Chama a Thelma, chama a Janice, a gente ajuda a fazer essa mediação, né, Thelma? É verdade. E, Janice, eu ia comentar do Papo Assertivo Solidário, que foi um processo de cocriação nosso aqui da CERT. O Beto se envolveu, a Josi, a Fran, enfim, todos nós. E aí a gente começou a contatar empresas, amigos. E uma coisa que era pequenininha, que a gente fazia muito timidamente, se tornou um projeto bem bacana. E, nossa, a gente conseguiu ajudar muitas instituições, o Hospital Montenegro, o Menino Jesus de Praga,
a Casa de Amparo, acho que é Carvalho, Hospedaria Carvalho, fora, assim, as famílias que foram ajudadas e tal. Mas só para comentar que isso foi um processo de cocriação e agora, em setembro, nós vamos repetir. Nós vamos fazer de novo, dia 13 de setembro, o segundo Papo Assertivo, que a gente vai estar anunciando nos próximos dias. Não vou dar spoiler. Vai ser bacana. Vai ser bacana. E tu acompanhou? É claro, e tem outras empresas aqui que fazem. O próprio Posto Soma, poucos dias atrás, fez uma campanha do agasalho junto com o pessoal das Caixinhas do Vale. Então, assim, a Dobra também está sempre fazendo alguma coisa em benefício, em prol da cidade. Então, esses processos precisam ser vistos e essa experiência que eles têm, a gente pegar para a gente e pensar como eu posso fazer isso também. Porque existem os dois lados. Você acabou de dizer do que vocês fizeram, mais do que ser um projeto legal da Acesso, vocês contribuíram com outras pessoas, né? Isso não tem preço. Né? Lá na ponta você está indo além de tudo, né? Além de fazer um projeto junto e unir pessoas, vocês fizeram uma entrega, né? Foram solidários, e aí sim, aí fecha todas, né? Tu fez um projeto de cocriação e ainda deu esse tipo de resultado. Que foi bacana, com certeza. Janice, assim, ó, e mais algumas dicas tuas para os negócios despertarem, assim, para a cocriação. A gente está repetindo algumas coisas, mas acho que esse reforço, assim, teu, até pela tua trajetória, pela tua experiência, né? O que a gente pode comentar aqui para o pessoal, né? Que está participando, e depois a gente vai deixar esse vídeo também disponível aí para despertar realmente a cocriação. Eu acho que é legal tu primeiro olhar para o teu negócio como se tu não fosse dono dele. Fazer essa observação, olhar de fora e observar assim, o que está faltando para o meu negócio que eu ainda não fiz e que eu estou deixando de fazer. Como, por exemplo, assim, o quanto que eu escuto o meu fornecedor? O quanto que, de fato, eu escuto o meu cliente? Será que eu faço esse exercício no dia a dia? E se não faço, por que eu não faço? Eu acho que primeiro é responder algumas dessas perguntas. Eu não faço porque até então eu não tinha me atentado quanto isso é importante, ok. Então, há tempo, está em tempo de fazer. Então, muda os teus processos. Primeiro, conversa, que nem eu falei, com a equipe interna. Chama as pessoas que são envolvidas nesse processo. Às vezes é uma empresa pequena, né? A gente está falando, às vezes, de um comércio, de uma loja pequena. Eu posso fazer cocriação tendo um varejo com 3, 4, daqui a pouco funcionários. Sim, chama eles para essa conversa. Esse primeiro momento faz isso. E depois pesquisa. Como faz essa pesquisa, né? A pesquisa é uma ferramenta riquíssima de te dar retorno. Pesquisa o teu círculo de clientes que já são teus clientes e que tu conhece, e pesquisa aqueles que não são teus clientes para te entender por que eles ainda não são teus clientes também. Nesse processo, tu vai descobrir muita coisa. Falhas que tu tem, falhas do teu processo, falhas no teu produto, né, ou serviço. Então, esse momento, eu diria assim, essas etapas, né? E pesquisa, mas como que eu faço essa pesquisa? Não é aquela pesquisa quantitativa, não é dessa que eu me refiro, é trazer ele para dentro da loja, loja, empresa, enfim, quando a gente fala de cocriar, é isso. Traz ele para dentro e mostra o teu processo. É assim que a gente faz, né? Para ele vivenciar e entender como é que isso funciona. E aí, naquele momento, é que ele vai dar a opinião dele. É esse tipo de experiência que tu tem que dar. Sem receio, sem medo, traz uma outra empresa para dentro da tua empresa para olhar o teu processo. É isso, sabe? Mais do que, tá dizendo que a quantitativa não dá retorno? Dá, ela traz números e dados bem interessantes, bem relevantes, na verdade. E comentários. Nada comparado com a experiência de viver aquilo dentro do negócio. É diferente. Quando tu vê o produto pronto, já lá no final, eu vou opinar sobre o que já está pronto, do que eu participar daquele processo. É completamente diferente.
né? Então, uhum, o co-criar é isso, é ele participar do processo de criação. uhum. Né? Nós Então, assim, a falamos, dica é isso, é fazer essa experiência. Janice, a gente comentava antes da Mercur, os funcionários da Mercur em Santa Cruz participaram ativamente do processo de cocriação e de mudança deles. Eles foram 100% envolvidos, todas as áreas, tanto a produção quanto o administrativo. Então, isso que tu traz é muito importante. É um baita exemplo. Uhum, E é esse exercício. Então, assim, primeiro que eu falei, é, estuda sobre esse processo, porque co-criar parece que é algo simples, mas pode haver confusão. Ah, eu estou achando que é isso, mas não é. Então, busca saber um pouco mais sobre cocriação, busca saber quais as ferramentas existem disponíveis para que esse processo aconteça, chama a equipe internamente para uma conversa, propõe isso. Ah, eu não estou muito seguro sobre isso, Janice, eu não sei como é que funciona. Bom, a gente está aqui para ajudar. Então, tem até uma, sabe, está dominando, está estudando, então a gente está aí à disposição para trocar ideia, para bater papo, para discutir sobre isso, porque mais do que nunca, eu acho que o que a gente quer é que, principalmente aqui na nossa cidade, isso se reverbere, que mais pessoas façam, né, esses processos de cocriação. Então é isso, é fazer isso, experienciar internamente primeiro, sentir como é que foi ouvir outras pessoas falando do meu. A gente fala, né? Um produto meu é meu filho, vai vir alguém falar do meu produto, né? Achei, eu fiz ele tão bonitinho, aí vem alguém, mas não com pensem que é certeza. nesse sentido, É, né? Na verdade, é verdade. para que ele se torne ainda melhor. Uhum, Porque é isso daí aí. tu tá trazendo experiências de fora, cada um com as suas culturas, né? E, enfim, as suas experiências, seja de experiência profissional ou pessoal, essas pessoas vão contribuir com o negócio. Uhum. Então, existe essa etapa, esse processo. Então, é seguir ele, é fazer até chegar ao finalmente, que daí é realmente colocar em prática tudo isso. E seguir Ótimo. projetos lindíssimos. O Giovanni colocou ali grupos de melhorias dos processos, é uma ferramenta antiga e atual que nada mais é co-criar com os recursos humanos internos. Ótimo, Giovanni. Janice, estamos indo para os minutos finais. Né? Nossa, passou muito rápido. É que esse assunto é encantador, na verdade. Então, traz um pouquinho assim para finalizar, né? Aí faz o teu fechamento, falando um pouco dessa cocriação nos negócios aí, né? Que tu tem essa bagagem toda aí profissional, só para a gente ir concluindo. Ah, perfeito. Obrigada, Thelma, também pelo espaço. Falar de cocriação é algo que a gente gosta muito. O Giovanni está aí também para contribuir nesse sentido. Quando a gente fala em uma dos nossos braços, que é a produção de evento, a gente une uma série de profissionais e a gente dá muito, a gente sempre dá preferência para que sejam os profissionais aqui da nossa cidade. Então é muito legal quando existe um projeto, tu chamar todo mundo, sentar e pensar junto esses projetos. Sempre sai melhor do que a gente poderia imaginar. Então, assim, fazer esse exercício, ele é muito positivo, né? E satisfatório para a gente. A QR também tem a questão do espaço que a gente compartilha. Então, para as pessoas que não entendem muito como funciona esses processos de como assim compartilha o quê? Do que você está falando? O que é o coworking? É Uhum, justamente as pessoas imaginarem um compartilhamento, nesse caso, não de ideias, mas de espaço. E aí também uhum, tem essas grandes vantagens nesse sentido. E a QR tem também o coworking para isso, porque tu pode ratear teus custos, tu pode ter disponível para ti uma sala, porque o home office hoje a gente sabe está bem, às vezes meio difícil de ter dentro uhum. de casa. Eu preciso fazer uma reunião com uma estrutura, né, audiovisual, uma estrutura com atendimento, café, enfim, a gente tem essa possibilidade também. Então a gente Até um pouco compartilha de ideias, né, Janice? compartilha experiências, muitas, assim como a gente compartilha também o nosso espaço, a nossa casa hoje.
né? Então as Uhum. pessoas contratam com agenda, né, fixa, olha, tal dia é meu, na terça-feira eu uso o espaço, na quarta outra pessoa Ah, que usa. bacana. Então a gente tem Muito esse bom. formato também. Muito Então, bom. assim, ó, o que que eu digo pro pessoal? Quem não viveu ainda esse processo de co-criar, o Fernando Birk, aí, querido, tá com Estamos nós também. finalizando, tá, Jani?